Evangelho, segunda-feira da quinta semana do Tempo Comum. Hoje, memória de São Paulo Mick e seus companheiros mártires. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhes para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quanto o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da quinta semana do Tempo Comum. Hoje, memória de São Paulo Mick e seus companheiros mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega a continuação do 6º capítulo do Evangelho de São Marcos. E hoje ouvimos o evangelista nos dizer que Jesus e seus discípulos atravessaram outra vez o mar da Galileia, chegando à região de Genezaré, onde uma grande quantidade de pessoas reconheceu a presença de Jesus e vieram imediatamente ao seu encontro, trazendo todos os enfermos e doentes, colocando-os nos lugares por onde Jesus iria passar, ou seja, pelas aldeias e praças, a fim de que Jesus pudesse curá-los. Queridos irmãos e irmãs, quanta pressa não teríamos cada um de nós por estar com Jesus por conta de nossas necessidades pessoais. Não é verdade? Sempre pensamos poder estar com o Senhor e apressadamente apresentar a Ele as nossas necessidades. Cotidianamente meditamos sobre essa verdade e a colocamos em prática na nossa súplica pessoal. Mas vocês repararam um detalhe importante do Evangelho de hoje? As pessoas se apressavam em levar os enfermos, os mais necessitados. Nossos irmãos que não conhecemos hoje no Evangelho nos dão um testemunho de amor, de caridade. A prioridade deles não era fazer chegar a Jesus a demanda de cada um, mas a demanda dos mais necessitados, a demanda dos mais pobres, a demanda daqueles que não poderiam fazer por si sem a ajuda do próximo. Durante a quarta semana, ouvimos várias vezes a referência da caridade. Como ponto central que no Evangelho mais uma vez voltou nesse domingo, enquanto falávamos e meditávamos o Sermão da Montanha. Eis aqui a caridade acontecendo diante de nossos olhos. Com pressa, as famílias, as pessoas levavam seus enfermos até Jesus. Todos aqueles que levavam seus enfermos até Jesus acreditavam no poder e esperavam socorro no nome do Senhor. E tinham tempo no coração deles de colocar por primeiro a necessidade de seus caros, a necessidade daqueles que precisavam mais. Meu irmão e minha irmã, que chamado o Evangelho hoje nos faz, exatamente no dia em que celebramos a memória dos mártires de Nagasaki, São Paulo Mick, seus companheiros mártires, Gonçalves Garcia, que também celebramos hoje, foi martirizado junto com São Paulo e seus companheiros. Ele era natural da região da Índia. Tantos outros eram portugueses e outros ainda vinham da Península Ibérica, eram espanhóis que entregaram sua vida testemunhando Cristo. Na ata de martírio que foi escrita por seus companheiros, ou seja, por aqueles que sobreviveram, por aqueles que eram japoneses e que não abandonaram a fé, vendo o testemunho dos mártires, nós conhecemos um pouco mais
do vigor do testemunho desses irmãos e irmãs que morreram ali na praça para que os demais pudessem perseverar na fé. Eles foram até as terras japonesas e lá entregaram a vida para que outros pudessem seguir a Cristo. Foram, viveram e percorreram a estrada da vida no encontro do Senhor, mas entregaram sua vida e sua história nas mãos de Cristo para que fosse conhecido o nome do Senhor e para que aqueles que viram o testemunho pudessem permanecer com ele. Assim como aquelas multidões que percorreram estradas levando os seus caros até Jesus, esses homens percorreram mares, levando Jesus até aqueles que pela caridade se tornaram caros aos seus corações. Atravessaram oceanos para levar Jesus para junto daqueles que aprenderam a amar, que em Jesus, sem antes conhecê-los, já os amava, e enfrentaram todo tipo de desafio e de sofrimento para fazer Jesus conhecido. Foram até lá e lá entregaram a vida. Eles partiram, mas Cristo permaneceu. As duas memórias hoje, vamos colocar assim, de São Paulo Mick e seus companheiros mártires, e a memória do testemunho desses irmãos de Genezaré, para nós marcam um chamado importante. Meu irmão e minha irmã, o Senhor está no meio de nós para que nós possamos levar Cristo até os nossos irmãos e irmãs, a fim de que eles permaneçam com o Senhor. Ao mesmo tempo, nós que vemos onde está Jesus, nós que sabemos onde o Senhor se encontra e que convivemos com nossos irmãos e irmãs, temos o dever de levá-los até Jesus. A evangelização nos nossos tempos, nós podemos dizer, é levar Cristo até eles, mas também é levar muitos de nossos irmãos até Cristo. Como assim, Padre Fábio? Muitas vezes você não vai conseguir levar a pessoa fisicamente para junto do Senhor, porque você vai anunciar a ela o Evangelho, você vai cumprir a missão de levar Jesus até ela, vai recolher todo o testemunho de vida dessa pessoa que na sua partilha vai falar com você, mas talvez no final ela não tenha ainda forças de ir contigo até Jesus. Então aqui se cumpre o compromisso de tomar a intenção do bem daquela pessoa consigo e levá-la até Jesus. Como é que eu vou levar as pessoas até Jesus? Convidando, chamando-as para ir conosco à celebração da Santa Missa, para rezar junto conosco. Dessa forma, vamos levá-las até o Senhor. Mas cada vez que vamos à Santa Missa, cada vez que tomamos a Palavra de Deus nas mãos, cada vez que nós rezamos o Santo Rosário e a Divina Misericórdia, eis que o nosso coração se torna lugar onde podemos levar os nossos irmãos e irmãs até o Senhor. Olha que grande tesouro! O teu coração é o transporte. Assim como carregavam sobre as macas muitos dos enfermos para que pudessem estar até junto de Jesus, o nosso coração se torna essa maca. Aquilo que o meu irmão não consegue ainda fazer por si próprio, levantar e ir até o Senhor, eu então o levo na maca do meu coração. O meu coração se torna esse lugar onde eu coloco o meu irmão e levo ele até Jesus. Então estão as duas realidades aqui. Os missionários que partem ao encontro para levar Jesus junto do povo e chegando lá, amam aqueles que encontram e entregam Jesus por eles. E depois chega o tempo deles partirem
mas Jesus permanece. E a alegria deles é de ver que o Senhor permanece. Eles que testemunharam Jesus, que levaram Jesus, que fizeram Jesus conhecidos, agora chega o tempo de deixá-los com o Senhor e partem em paz, com a certeza de que o Senhor permanece no meio deles. E a outra imagem da evangelização é aquela quando, percebendo que nossos irmãos receberam o anúncio, foram chamados em suas necessidades até o Senhor, mas não conseguem ainda andar por conta própria porque estão paralisados na fé ou porque ainda não deram os passos ou a cegueira os impede de caminhar por conta própria, eis que o nosso coração se torna uma maca de caridade. E colocando nossos irmãos ali ou tomando-os pelas mãos, os conduzimos até o lugar onde Jesus irá estar. O conduzimos conosco à oração do Santo Rosário, à Santa Missa, à oração da Divina Misericórdia, a visita que fazemos ao santuário, à igreja, para nossa oração, e ali pedimos: Senhor, recebe. Eu sei, Senhor, que Tu podes tudo. E ali ouviremos a mesma resposta que o Senhor deu àquele leproso: eu quero. Senhor, se queres, podes me curar. Senhor, se queres, podes salvar esse meu irmão, essa minha irmã, dessa cegueira, dessa paralisia, pode arrancá-lo desse estado em que se encontra. E o Senhor dirá: eu quero. E nós pediremos: pela Tua infinita misericórdia, Senhor, salva-o, livra-o. Com tanta beleza, Santa Faustina, no Diário da Divina Misericórdia, nos fala a respeito da misericórdia divina. Quão grande é a misericórdia do Senhor em nosso favor, Ele que se levanta por nós. Ó misericórdia divina, que nos acompanhais por toda a vida, desde o nosso nascimento até a nossa morte. E o que se passa na história da nossa vida entre o nascimento e a morte de cada um dos homens, ó misericórdia divina que nos acompanha por toda a vida, eu confio em vós. Ó misericórdia divina que nos envolveis de modo particular na hora da nossa morte, como veio ao encontro dos frades Paulo, Mique e seus companheiros, e que naquele momento confirmou a fé do povo de Nagasaki. Nós confiamos em vós. Ó misericórdia divina, que nos concedeis a vida imortal diante das provações desse tempo, nós confiamos em vós. Ó misericórdia divina, que nos acompanhais em cada momento da nossa vida e da nossa história. Isso são certezas, meus irmãos. Está vendo? Olha aqui o desenho. A maca do nosso coração, ela é misericórdia de Deus. Ó misericórdia divina que nos acompanha em todos os momentos da nossa vida, da nossa história, nós confiamos em vós. Ó misericórdia divina que nos protegeis do fogo do inferno, nós confiamos em vós. Ó misericórdia divina que se levanta em favor da conversão dos pecadores mais endurecidos, nós confiamos em vós. Ó misericórdia divina, assombro e maravilhamento dos anjos, inconcebível para os santos, capaz de superar a expectativa e a esperança dos homens, nós confiamos em vós. Ó misericórdia divina, insondável em todos os mistérios de Deus, nós confiamos em vós. Ó misericórdia divina, que nos ergueis de toda a nossa miséria, de todo o nosso sofrimento, de todo o nosso acanhamento de morte, nós confiamos em vós. Ó misericórdia divina, fonte de maravilhamento e de felicidade, fonte de alegria para os nossos corações, nós confiamos em vós. Ó misericórdia divina, que do nada nos chamastes à existência e nos assegurastes a paz,
nós confiamos em vós. Ó misericórdia divina, doce consolação dos corações angustiados, como fostes consolação dos mártires de Nagasaki e de todos aqueles que assistiam tão brutal página da história das missões, nós confiamos em vós. Ó misericórdia divina, única esperança das almas que se encontram em desespero, nós confiamos em vós. Ó misericórdia divina, repouso dos corações e paz em tempos de ansiedade e medo. Ó meu irmão e minha irmã, com que delicadeza os santos mártires de Nagasaki consolavam aqueles que assistiam à execução. Hoje esse texto se encontra no ofício das leituras, é a ata do martírio. A delicadeza com que os frades e os irmãos que estavam para ser martirizados se dirigiam ao povo, consolando o povo exatamente diante dessa verdade, diante da angústia, da ansiedade que o tempo traz, e encorajavam com um ardente amor. A misericórdia de Deus nos sustenta nos tempos de angústia. Nós confiamos em vós. Ó misericórdia divina que inspira confiança, mesmo contra toda a esperança, mesmo em meio a todo desespero. Ó misericórdia divina que brota do seio do Pai, nós confiamos em vós. Por isso, podemos concluir a nossa meditação rezando com grande fé e esperança. Ó Deus eterno, cuja misericórdia é infinita e cujo tesouro de compaixão não tem limites, olhai-nos propício, Senhor, e aumentai a vossa misericórdia para conosco e para com todas as almas necessitadas da sua misericórdia, para que nos momentos difíceis e no momento da agonia de morte daqueles que enfrentam o tempo da Páscoa, não desesperemos, Senhor, nem desanimemos, mas com grande confiança nos conformemos à vossa santa vontade, que é amor e a própria misericórdia. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Paulo Miki e seus companheiros mártires, e pela intercessão de Santa Faustina Kowalska e da Beatíssima Virgem Maria, Mãe de Misericórdia, Rainha dos Mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.